então vamos começar a nossa breve história aí sobre Hipócrates, o primeiro cara que começou a ter a ideia do potencial, né, do que era potencial, né, Hipócrates de Quios, né, que viveu aí de 470 a 410 antes de Cristo. E por que Quios? Não sei. Porque justamente ele veio lá da ilha de Quios, na antiga Grécia, né, o povo tinha esse costume, né, de batizar o nome da pessoa e da onde ela vinha, ou o nome do pai, o nome da família, né, mas Hipócrates de Quios, porque ele era originário lá da ilha de Quios, da antiga Grécia. Ele era um matemático geometra, né, se preocupava muito com a questão da geometria. Ele era também um astrônomo, né, ele, na medida do possível, né, fazer suas conjecturas sobre a existência dos astros, né, o Sol, a Lua, a Terra, os outros planetas, as estrelas, o que era, né? Lembrando que não existia tantos equipamentos assim, ou quase nada, né? Eram equipamentos muito rudimentares, né? Então entrava aí a questão da observação mesmo, né, do raciocínio da época, né, das questões filosóficas da época, né. Então, além de matemático, ele também era astrônomo e, consequentemente, um filósofo, né, porque todos, né, que se envolviam com a filosofia acabavam desembocando aí na matemática e na astronomia. Ele é considerado, né, o primeiro escritor da geometria da época, né. Ele conseguiu compilar tudo em um livro de maneira organizada. Esse livro se perdeu, mas por conta de outros filósofos e matemáticos que vieram depois dele, que citaram ele, né, que de fato disseram que ele realmente existiu, da onde ele veio, como é que foi a vida dele, né, que nós temos a história de Hipócrates, né, nós não temos nada escrito a próprio punho dele, senão relatos, né, de outros que também se dedicaram à matemática, à astronomia, à filosofia, né? E foi ele que designou, né, o quadrado de um segmento, né? Olha só, o quadrado de um determinado segmento, né? E esse quadrado de segmento se chamava dinamis, tá? Que significa propriamente, né, potência, né? Então ele é o pai da potência. Foi ele que começou a utilizar esse termo, né? Dinamis, que era o quadrado de um determinado segmento. E nós já sabemos que isso desemboca aí na nossa ideia do que é quadrado, do que é o cubo, do que é quarta potência, quinta potência. Então, se você chora, e por que tu choras para aprender potenciação, agradeça a Hipócrates. Então vamos adiante. Continuando a nossa história, Hipócrates não foi o único, né? Então, mas foi ele quem teve mais relevância, né? Considerado o primeiro a trabalhar com essa ideia. Mas se nós pudéssemos traçar uma linha histórica vindo do passado até os dias atuais, nós temos aí como referência antes e depois de Cristo, né, que é determinado o ano zero, o ano do nascimento, né, de Jesus Cristo. Você tem lá o considerado o primeiro a trabalhar com a ideia de potencial, né, de potência, que era o próprio Hipócrates, né, já disse, 470 a 410. Depois dele, você tem um grande Arquimedes, né, o cara que falou eureka, né, descobri que viveu, né, depois de Hipócrates, né, Arquimedes viveu ali em torno de 287 a 212 antes de Cristo. Então, Arquimedes está mais próximo do nascimento de Jesus Cristo do que Hipócrates, né? Então, Arquimedes levou também essa ideia do entendimento de área, de volume, né, de descobrir segmentos de reta, né, o quadrado do segmento de uma reta. Arquimedes também trabalhou muito porque Arquimedes era filósofo, matemático, engenheiro e muita coisa aí, né? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas depois, né, do nascimento de Jesus Cristo, até o nascimento de Jesus Cristo houveram outros, sim, os povos egípcios, por exemplo, né, construir as pirâmides. Nós temos ali os babilônicos, você tem ali o pessoal da Mesopotâmia, né? Então, povos que desenvolveram a matemática também, e por mais que não tiveram esse link, né, com esses grandes homens, mas que também estavam desenvolvendo essa ideia também, né? Mas, historicamente, os expoentes, olha só, os expoentes dessa mega história são esses caras aí na antiguidade, né? Como eu disse, há vários outros, mas os que destacam mais, né? Hipócrates e Arquimedes. Mas depois de Cristo, já que por volta de 1540, né,
1603 você tem o François Viet, François, né? O François viveu aí nos anos aí de 1500 ao final dos anos de 1500 e início ali de 1600, né? E por meio das equações algébricas, né? Se você já estudou equações algébricas, você sabe que é um negócio bem legal de se estudar, né? Ou não, dependendo se você gosta ou não da matemática. Mas graças a François, ele elevou, né, o nível da coisa e trouxe grandes contribuições para a matemática no quesito potencial, né? Mas mais próximo de nós, né, entre aspas, né, na linha do tempo, né, porque a ponta da seta lá são os dias atuais, você tem o René Descartes, tá, de 1596 a 1650, que realmente ele aperfeiçoou e nós conhecemos hoje potencial, né, e suas regras e suas variações, né, graças a Descartes, né, que ele conseguiu escrever um livro. Ele juntou todas essas ideias de maneira organizada no livro La Géométrie, né, ou a geometria, lá em 1637. Então, a geometria, né, o potencial, as potências e suas variações já fazem as pessoas chorarem desde 1637. Né? Não me diga! Então você consegue perceber que não é uma história que começou ontem, né? Já vem aí bons séculos aí o ser humano se debruçando sobre a ideia de potência e evoluindo ela. Mas como nós temos hoje, agradecemos tanto a Hipócrates, né, o pai, por assim dizer, dessa ideia, e a René Descartes, o que realmente aperfeiçoou, e nós temos as regras e variáveis do tema como nós temos hoje, graças à sua contribuição aí com o livro lá, A Geometria, tá? Então, é isso aí, vamos adiante agora, finalmente entrar no conceito, né? Começar a entender esse conceito. Pois bem, você precisa entender que lá na multiplicação você tem os fatores, né? Os fatores iguais, tá? No exemplo aí, 3 vezes 3 vezes 3, então são fator, vezes fator, vezes fator, né? E eles são iguais, tá? Você pode perceber em verde que não tem nenhum outro número diferente, é o número 3. Você vai ter o resultado aí, 27, tá? 27 que é o nosso produto. Então lá na multiplicaçãozinha básica você entende que fator, vezes fator, vezes fator, o resultado se chama produto. Mas nós podemos expressar essa multiplicação de outra forma, né? Então, ao fazer a multiplicação, né, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Por isso nós temos o produto aí, 27, na multiplicação de 3 fatores iguais. Eles estão multiplicando por si mesmo, 3 vezes o 3 vezes o 3, ok? Mas pegando essa mesma ideia, nós podemos expressar de outra forma? Podemos. Nós temos aí então o número 3 que se repete, né? E quantas vezes o número 3 se repete é o que vai determinar quem é a base, no caso, o número 3 que está se repetindo, e quantas vezes ele se repete é o que determina o nosso expoente. Então você tem a base 3, porque é o número 3, mas poderia ser o 2, poderia ser o 1, poderia ser o 10, poderia ser o 150, não interessa, tá? Agora, o que interessa é quantas vezes esse mesmo número se repete e vai multiplicar por si mesmo, né? Então, lá de 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27, produto, né? 27, você tem aí 3 de base, porque é o número que fica embaixo, é o número que se repete, e o expoente 3, que é a quantidade de vezes que esse número se repete, né? Então, fica 3 elevado ao cubo, ou para quem gosta de dizer 3 elevado à terceira potência, tá? Isso também será igual a 27, pois é a mesma coisa, lá do 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3, lá na ideia de multiplicação, na ideia de potência, né, de potencial, 3 elevado ao cubo, ou
3 à terceira potência. Já o resultado lá em multiplicação, que é produto, né, dá 27, aqui o nome é potência, ok? Não é produto, é potência. O resultado da potenciação é uma potência. Então, 3 vezes 3 vezes 3 é o mesmo que 3 à terceira, por isso que as cores aí, né, verde, tá lá. Número 3 lá em cima, tá, em potenciação, porque são 3 vezes que o número 3 está se repetindo, ok? Que dá também 27. Simples demais, né? Acho que não dá tanto trabalho compreender isso. Mas calma que existem as variáveis. Mas vamos adiante para a gente entender um pouquinho mais. Bom, então você tem aí a questão do conceito, né? Você tem um exemplo número 1 aí. 2 vezes 2 vezes 2. O 2 é a quantidade de vezes, né, que o número 2 está se repetindo. O número 2 é a base, porque o número 2 está sendo trabalhado. E o número 3 lá em cima, no expoente, é a quantidade de vezes que esse número 2 está aparecendo, né? Então, o expoente, como se dissesse para a base, ei, base, se repita 3 vezes. E se multiplique por si mesmo. Então, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 3 ao cubo, ou 3 à terceira potência. No nosso exemplo 2, você tem 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Está aparecendo 5. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, se são bases iguais, ou se são fatores iguais, logicamente que embaixo vai ficar o número 5 e o expoente, o número 5, que é a quantidade de vezes que o próprio 5 aparece e se multiplica. No nosso exemplo número 3, você tem o 10 vezes 10 vezes 10. Como é que vai ficar isso? Bom, se você diz que na base vai ficar o número 10 porque é o número que está sendo trabalhado, são os fatores iguais, né, que estão se multiplicando, perfeito. Então, embaixo o número 10 e em cima a quantidade de vezes que ele se multiplica por si mesmo. Então, 10 elevado à terceira potência. Então, você tem aí 2 elevado à terceira potência, você tem 5 elevado à quinta potência e 10 elevado à terceira potência ou ao cubo, como você preferir. Tá? Se você for resolver isso, o número 1 lá, 2 vezes 2, 4 vezes 2, igual a 8. Então, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Agora, o exemplo número 2 e o número 3 eu deixo para você, tá certo? Deixo para você estar resolvendo aí, é muito simples, né? Acredito que até aqui você já entendeu esse exemplo aí, tá certo? Então, vamos adiante. Bom, pessoal, a potenciação não é somente isso, tá? Não se prenda simplesmente a esses exemplos. Como eu disse, nós temos as variações, nós temos outras formas de expressão também, entre parênteses, coloca entre chave, aquela coisa toda linda e maravilhosa, como a maioria de vocês gosta, né? Então, não deixe de assistir o próximo vídeo. Esse aqui é só o vídeo de introdução. Então, não perca a oportunidade de você continuar assistindo esse vídeo. Se você assistiu até aqui e gostou do conteúdo, deixa o teu like, tá bom? Não custa nada, vai aí embaixo aí, só clicar no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ajude esse canal a crescer compartilhando aí no WhatsApp, no Insta, não sei, fique à vontade. Onde você quiser compartilhar, só clicar aí em compartilhar e dissemine esse conhecimento em todas as suas redes sociais. Porque eu tenho percebido que muitos alunos aí do 8º, do 9º, do 1º têm tido muita dificuldade para aprender essa temática, porque estamos vindo aí de 2 anos, né, de pandemia, e a coisa não tá fácil, né? Mas se você gostou desse conteúdo, eu convido você a compartilhá-lo, ok? Então, até o próximo vídeo, só clicar aí, tá? E dar continuidade e vamos com tudo, beleza? Vamos estudar junto. Então, valeu, obrigado, tchau, tchau, até mais. Até a próxima aula.